Olá, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, né? Estamos aqui com a segunda parte de nosso aulão, com as lições de número 5 até a lição de número 8, da nossa revista de Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2025, com o tema Corpo, Alma e Espírito. Lembrando que nós não estamos destrinchando cada lição, estamos dando uma visão panorâmica, sem seguir ponto a ponto, porque isso seria impossível. Eu estou aqui falando cerca de 10, 12 minutos em cada lição, que foi feita para dar uma aula de 50 minutos, né, meus irmãos? Estaremos agora na lição de número 5, que tem por título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Meus irmãos, depois de meditarmos sobre o corpo, que é a parte material do ser humano, chegamos agora à alma, a parte imaterial, que expressa quem realmente somos em nossos sentimentos, pensamentos e vontades. A alma é aquilo que nos torna pessoas únicas, com identidade, personalidade e consciência. A alma vivente. A primeira vez que a Bíblia fala da alma está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E está escrito assim no texto sagrado: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui vemos que a união do corpo, formado do pó, com o fôlego de vida, vindo de Deus, resultou na alma vivente. Ou seja, a alma é a manifestação da vida consciente, emocional e racional do ser humano. A alma como sede das emoções. A alma é o centro das nossas emoções. Em momentos de alegria ou tristeza, a Bíblia usa a palavra alma para expressar sentimentos profundos. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 38, Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aqui vemos que a alma sente tristeza, angústia e dor. O salmista também declarou em Salmos capítulo 42, versículo 11, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A alma pode se abater, mas também pode ser fortalecida pela esperança em Deus. Em Salmos capítulo 103, versículo 1 e 2, encontramos um convite que a alma se volte a Deus em adoração. Está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Isso mostra que a alma também é capaz de se alegrar, adorar e agradecer. A alma, meus irmãos, como a sede da vontade. A alma não apenas sente, mas também decide. É no âmbito da alma que exercemos a nossa vontade. Moisés exortou ao povo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amar a Deus envolve a entrega da alma, ou seja, de toda a nossa vontade e determinação. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué desafiou o povo dizendo: Porém,
Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem sirvam os nossos pais, ou que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de servir a Deus parte da vontade, que se manifesta na alma. A alma também é responsável pelos pensamentos e pela consciência. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias declara: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. A mente, que é a parte da alma, pode trazer lembranças que fortalecem a fé. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqui vemos que a alma é o centro da vida eterna, pois é a parte do ser humano que encontrará salvação ou perdição. A Bíblia também mostra muitas vezes a alma em sofrimento. Em Salmos capítulo 6, versículo 3, Davi diz: também a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Em Salmos capítulo 119, versículo 28, está escrito: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A alma pode desfalecer, mas encontra fortalecimento na palavra de Deus. Agora vamos ver a alma e o pecado. A alma também pode ser contaminada pelo pecado. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, o Senhor declarou: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado atinge a alma, trazendo condenação espiritual. Por isso precisamos da redenção de Cristo. Jesus afirma em Mateus capítulo 16, versículo 26. Vai anotando esses versículos aí, meus irmãos. Pausa o vídeo e anota os versículos. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A alma é tão preciosa que não pode ser trocada por nada neste mundo. O objetivo da obra de Cristo é salvar a nossa alma. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, está escrito: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito: portanto, rejeitando toda imundícia e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A salvação alcança a alma, libertando-a da condenação eterna. Meus irmãos, a alma também encontra descanso no Senhor. Jesus declarou em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Somente em Cristo a alma cansada e sobrecarregada encontra verdadeiro refrigério. O salmista também afirmou em Salmos, capítulo 62, versículo 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A alma só encontra descanso completo na presença do Senhor. Aleluias, glórias a Deus por isso, meus irmãos. É no Senhor que a alma encontra descanso completo. Para concluirmos essa lição de número 5, a alma é a sede das emoções, da vontade e da razão.
Ela pode se alegrar ou se entristecer, decidir obedecer ou se rebelar, pensar em coisas boas ou más, mas, acima de tudo, a alma precisa estar rendida a Deus para experimentar a verdadeira vida. Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, versículo 19, na vossa paciência possuí as vossas almas. Isso significa que devemos guardar a alma com perseverança, permanecendo firmes em Cristo até o fim. Portanto, meus irmãos, cuidemos da nossa alma. Devemos alimentá-la com a palavra de Deus, fortalecê-la com a oração e entregá-la diariamente nas mãos do Senhor, pois ela é preciosa demais para ser perdida. Meus irmãos, chegamos à lição de número 6, que tem por título A Consciência, o Tribunal Interior. Meus irmãos, chegamos a um tema de extrema importância na caminhada cristã, a consciência. Ela é chamada pela Bíblia e pela teologia de o tribunal interior, porque funciona como uma espécie de juiz dentro de nós, acusando ou aprovando as nossas atitudes. A consciência não é um simples sentimento, mas um dom dado por Deus para guiar o homem em suas escolhas morais e espirituais. Mas aí você me pergunta, mas professor Carlos, o que é a consciência? Meus irmãos, a consciência é a capacidade que o ser humano tem de avaliar as suas ações, pensamentos e intenções. É como uma voz interior que testifica sobre o que é certo e sobre o que é errado. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que, acusando-os, quer defendendo-os. Aqui aprendemos que mesmo sem conhecer a lei de Moisés, o ser humano já possui dentro de si um senso do que é certo e do que é errado, dado por Deus através da consciência. A consciência funciona como uma testemunha das nossas atitudes. Paulo declara em Romanos capítulo 9, versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ele afirma que a consciência dele, iluminada pelo Espírito Santo, testificava que dizia a verdade. Isso nos mostra que a consciência pode ser guiada pelo Espírito Santo, tornando-se um aliado poderoso para viver em santidade. Quando o homem peca, a consciência ela é afetada. Ela acusa, trazendo peso e inquietação. Foi assim lá no Jardim do Éden. Depois de pecar, Adão e Eva sentiram vergonha e se esconderam de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, Adão respondeu assim ao Senhor, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O sentimento de culpa revelava que sua consciência havia sido despertada pelo erro cometido. O salmista Davi, após pecar, escreveu em Salmos capítulo 32, versículo 3 e 4, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo que meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
O meu humor se tornou em sequidão de estio. A culpa corroía sua alma até que ele confessou o pecado e encontrou perdão. A Bíblia também fala do perigo da consciência cauterizada, ou seja, insensível. Paulo alerta em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Assim como a pele queimada perde a sensibilidade, a consciência cauterizada já não reage ao pecado. Esse é um estado perigoso, meus irmãos, pois leva a pessoa a viver no erro, mas sem arrependimento. Por outro lado, a Bíblia fala da importância de manter uma boa consciência. Em Atos capítulo 24, versículo 16, Paulo afirma: "E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens." Ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens é viver de forma íntegra, com transparência e santidade. O autor de Hebreus acrescenta em Hebreus capítulo 13, versículo 18: "Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente." Meus irmãos, a boa consciência é fruto de uma vida honesta diante de Deus. A consciência, ela só pode ser purificada plenamente pelo sangue de Jesus. Em Hebreus capítulo 9, versos 14, está escrito: "Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo." Na verdade, ele fez essa pergunta aqui nesse versículo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, está escrito: "Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa." O sangue de Jesus limpa a consciência, trazendo paz e libertação da culpa do pecado. A consciência também está ligada à liberdade do crente. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 28 e 29. "Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não o comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque é a minha liberdade julgada pela consciência de outrem?" Isso nos mostra que a consciência não deve ser apenas individual, mas também sensível ao próximo. Precisamos cuidar para não escandalizar a fé dos irmãos mais fracos. É igual aquela pessoa que quer fazer um churrasco na sexta-feira da paixão para confrontar o vizinho que é católico. Não faça isso, meus irmãos. Não faça isso. A consciência, iluminada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, é um guia para o cristão. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós lemos:
tendo boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Uma boa consciência, ela nos ajuda a viver de modo irrepreensível diante dos homens. Meus irmãos, para concluir esta lição, a consciência, ela é um tribunal interior que Deus colocou dentro de cada ser humano. Ela pode acusar ou defender, pesar ou aliviar, dependendo da forma como vivemos. Quando cauterizada, leva à insensibilidade espiritual. Quando purificada pelo sangue de Jesus, traz paz, liberdade e santidade. Meus irmãos, veja esse vídeo pelo menos 2 vezes para você conseguir guardar essa grande quantidade de informação que estou passando para os irmãos. Estou colocando aqui muitos versículos, deu trabalho, mas eu estou trazendo muitos versículos, justamente para que os irmãos tenham base bíblica para falar sobre esses assuntos. Continuando aqui, o apóstolo Paulo resume em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, que possamos viver com a consciência limpa, guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, sabendo que um dia daremos conta das nossas obras diante do tribunal de Cristo. Lição de número 7. Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Meus irmãos, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada espiritual, a batalha que acontece na mente. A lição de número 7, ela nos mostra que os pensamentos são a arena de batalha na vida cristã. É na mente que se travam as maiores guerras, guerras de fé, guerras de dúvida, guerras de pureza, guerra contra as tentações. A Bíblia, ela nos mostra que os nossos pensamentos influenciam diretamente nosso comportamento e nossa vida espiritual. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Ou seja, aquilo que pensamos molda quem somos e o que fazemos. Por isso, Paulo exorta em Romanos capítulo 12 e versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente renovada pela palavra, ela é fundamental para viver a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E também o versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui vemos que a batalha espiritual, ela acontece no campo dos pensamentos, onde precisamos derrubar fortalezas de engano e sujeitar a nossa mente à obediência de Cristo. Jesus advertiu em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos,
mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Os pensamentos pecaminosos, quando alimentados, geram ações pecaminosas. O pecado, ele sempre começa na mente. Tiago explica em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A tentação, meus irmãos, ela começa nos pensamentos, e por isso devemos vigiá-los constantemente. A palavra de Deus nos orienta a guardar a mente em Cristo. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Esse texto nos ensina que devemos selecionar aquilo que pensamos, alimentando a mente com o que é santo e edificante. O segredo da vitória nos pensamentos está em ter uma mente de Cristo. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, meus irmãos, significa pensar segundo a palavra de Deus, rejeitar o pecado e cultivar pensamentos santos e edificantes. A mente, ela só pode ser transformada quando é alimentada pela palavra de Deus. O salmista diz em Salmos, capítulo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra renova a mente e fortalece contra as tentações. Pedro exorta em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aqui ele fala em cingir o entendimento, ou seja, preparar a mente para viver em santidade e sobriedade. Paulo também escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O cristão precisa disciplinar a mente, escolhendo pensar nas coisas do alto. Na batalha espiritual, a mente também precisa de proteção. Paulo ensina em Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação protege a mente contra os ataques do inimigo, lembrando-nos constantemente da nossa identidade em Cristo. E para concluirmos esta lição de número 7, eu quero falar aos irmãos, a mente é a arena onde a batalha espiritual se desenrola.
É nos pensamentos que nascem as maiores vitórias e também as maiores derrotas. Por isso precisamos guardar a mente em Cristo, rejeitar os maus pensamentos, alimentar-nos da palavra e buscar sempre a mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos dá uma chave em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Que sejamos fortalecidos pelo Espírito, vigiando a nossa mente, escolhendo os pensamentos que glorificam a Deus e vivendo em santidade, para que possamos vencer a batalha espiritual da vida cristã. Meus irmãos, chegamos à lição de número 8, e ela tem por título Emoções e Sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. O tema desta lição, ela é fundamental para compreendermos a vida cristã prática, as emoções e os sentimentos. Deus nos criou como seres emocionais. Ele não fez de nós máquinas frias, mas seres capazes de amar, sentir alegria, tristeza, compaixão e até ira. No entanto, por causa do pecado, nossas emoções se desequilibraram e por isso enfrentamos a batalha diária do equilíbrio interior. Desde o início, vemos que Deus deu ao homem a capacidade de sentir. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, nós lemos: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O próprio Deus expressa emoções em suas palavras: amor, alegria, indignação contra o pecado. Sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, também refletimos esse aspecto emocional em nossa vida. Nosso maior exemplo é Jesus. Ele, sendo perfeito, também expressou emoções. Em João capítulo 11, versículo 35, nós lemos: Jesus chorou. Diante da morte de Lázaro, ele não escondeu a sua compaixão e a sua dor. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, também está escrito: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Cristo revela a pureza dos sentimentos que devemos cultivar. Em Marcos capítulo 3, versículo 5, também está escrito: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Jesus também expressou indignação contra a dureza de coração, mostrando que a ira justa pode existir quando é contra o pecado e a injustiça. Por causa do pecado, as emoções do ser humano se corromperam. A tristeza pode se tornar desespero, a ira pode virar ódio, o amor pode se perverter em paixões pecaminosas. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Muitas dessas obras da carne estão ligadas a emoções e sentimentos descontrolados. O fruto do Espírito é o equilíbrio interior, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito e o equilíbrio interior. Deus não quer que vivamos dominados pelas emoções, mas que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo apresenta o caminho, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito Santo produz equilíbrio nas emoções, gerando sentimentos que agradam a Deus. A Bíblia nos ensina que devemos ter domínio próprio. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32, melhor é o longâmino do que o valente, e o que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar as emoções é uma vitória maior do que a conquista de territórios. E em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, Paulo aconselha: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aqui vemos que sentir ira não é pecado em si, mas deixá-la se transformar em rancor e vingança abre porta para o inimigo. Uma das batalhas emocionais mais comuns é a ansiedade. Mas a Bíblia nos orienta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A resposta de Deus à ansiedade é a paz que guarda a mente e o coração. Pedro também nos lembra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregar as emoções ao Senhor é o caminho para o equilíbrio interior. Outra emoção transformada pelo Espírito é a alegria. Em Neemias, capítulo 8, versículo 10, nós podemos ler: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas do Senhor. Paulo reforça em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria no Espírito Santo é constante, mesmo em meio às tribulações. E para concluirmos esta lição de número 8, meus irmãos, as emoções e os sentimentos fazem parte da vida humana e foram criados por Deus, mas por causa do pecado se tornaram uma arena de desequilíbrio interior. No entanto, quando entregamos nossa emoção ao Senhor, o Espírito Santo produz fruto em nós, trazendo equilíbrio, domínio próprio e paz. O salmista declarou em Salmos, capítulo 94, versículo 19, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Portanto, irmãos, deixemos que o Senhor governe as nossas emoções, para que possamos viver em equilíbrio, alegria e santidade, até o dia em que estaremos com Ele em plenitude eterna.
Meu irmão, minha irmã, paremos por aqui no dia de hoje. Veja este vídeo mais de uma vez, anote as referências, estude bastante, porque eu reafirmo, essas lições não são fáceis de se ministrar e vai exigir de cada um de nós, professores, um esforço maior, uma dedicação maior. Em breve eu voltarei com a terceira parte, pois eu dividi em 3 partes, porque senão o vídeo ia dar mais de 3 horas e ninguém ia ter paciência de assistir, esta que é a verdade. Voltaremos em breve com a terceira parte e com o restante das lições. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.